sua Bíblia, ou ligá-la, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler de 14 a 17. Segunda Timóteo 3, de 14 a 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O tema desta manhã é o livro do bem. O livro do bem, este é o tema. Há uma história no Velho Testamento, registrada lá no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, que fala sobre um dos reis de Judá, o rei Josias. A história do rei Josias. Ele era neto do rei Manassés, filho do rei Amon. O avô de Josias, o rei Manassés, diz lá na sua biografia, o texto, que ele fez o que era mal perante o Senhor. E diz lá que continuamente ele fazia o que era mal perante o Senhor. O Manassés, diz também lá o texto, que ele fez coisas piores do que os povos que haviam sido expulsos da Palestina por causa da sua maldade. E o rei Manassés conseguiu ser pior do que aquelas nações. Ele chegou ao extremo absurdo de sacrificar o seu próprio filho para o deus Moloque. Ele sacrificou o próprio filho. Ele era todo místico, assim, diz que ele adivinhava as coisas através das nuvens. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Fazia adivinhações através das nuvens. Eu lembro, às vezes, de brincar, né, olhando para as nuvens, de encontrar carneirinho, boi, camelo nas nuvens. Mas o Manassés diz que adivinhava através das nuvens. Era um agoureiro, amigo de feiticeiros. É o que diz lá o texto bíblico. Ele colocou dentro do templo a imagem de uma deusa, Azerá, que o rei Acabe, que era uma peste de rei também, né? E o Manassés, então, era essa coisa, esse absurdo de idolatria, de confronto com Deus. E, evidentemente, que essa decadência espiritual se refletia nos outros níveis do país, né? No nível social, havia decadência social, econômica, enfim. E uma das coisas que aconteceu é que o próprio templo foi caindo em ruínas. E aí, o Josias aparece, neto do Manassés, o terrível Manassés. O Amon, que era pai do Josias, também fez tudo errado. E aí Josias aparece, mas aparece com uma outra postura. E lá pelos 20 anos, entre 20 anos, 26 anos de idade, jovem ainda, ele
Diz, não, nós precisamos restaurar o templo. Vamos restaurar o templo. E aí começa a se levantar um dinheiro, como geralmente a gente faz aqui na igreja, né? Nossas campanhas para fazer a torre, agora para mudar os telhados. E eles faziam isso lá em Israel, começaram a arrecadar o dinheiro no meio do povo para restaurar o templo. E nesse trabalho de restauração, o que aconteceu? Eles acharam um livro. Acharam um livro. E o sumo sacerdote e o Quias achou o livro que era o livro da lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E achou, o sumo sacerdote achou, o livro estava jogado lá no templo. O templo em ruínas e o livro também lá, jogado. Aí o secretário do rei leva o livro na presença do rei e lê o livro na presença do Josias. E lê a palavra de Deus para o Josias. O Josias, o gesto que ele faz é de rasgar as vestes, rasgar suas roupas. Numa atitude de humilhação, de arrependimento, dizer o que é que a gente estava fazendo. Para onde é que a nossa nação foi? Em que buraco a gente se meteu? E ele então ele sofre com aquilo, confronto com a palavra, e ele diz, essa palavra ela vai mudar a minha vida e vai mudar a nossa nação também. E é o que acontece. Não só Josias restaura o templo, mas há toda uma reforma religiosa. Por exemplo, a Páscoa, que era a principal festa dos judeus, havia também entrado em decadência, e ele restabelece a festa da Páscoa, e diz lá o texto de Reis que nunca havia, há muito tempo não se celebrava a Páscoa como aquela que Josias mandou celebrar. Mudou. O confronto com aquele livro mudou a condição daquela sociedade toda. Esse é o livro que nós já temos conhecido também. Esse é o livro do qual fala o apóstolo Paulo para Timóteo. Né? Quando ele, então, está aqui se referindo às sagradas letras, né? Ou às escrituras. Você conhece as sagradas letras, as escrituras. E Paulo, então, está incentivando Timóteo a algumas coisas. Esse pequeno texto que a gente leu. 3 coisas, como um bom sermão presbiteriano, 3 coisas que Paulo incentiva Timóteo a fazer. Primeira, Paulo incentiva Timóteo a permanecer. Permanecer, versículos 14 e 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está incentivando Timóteo, o jovem Timóteo, em primeiro lugar, a permanecer firme naqueles ensinos que ele havia recebido desde criança. Desde criança, na sua casa. Desde criança, da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, uma judia convertida ao cristianismo. O pai de Timóteo era um grego, talvez não se convertera ao cristianismo, mas a mãe e a avó eram cristãs e haviam, desde pequeno, ensinado aquele menino as sagradas letras. E, evidentemente, e Paulo está dizendo, permaneça firme nessas sagradas letras através do meu ensino também, porque Timóteo foi um discípulo de Paulo. Mas ele havia aprendido desde a infância
as sagradas letras, acreditava firmemente naquelas coisas que diziam respeito à história do povo de Deus, a história da ação do próprio Deus, não apenas na história de Israel, mas na história da própria humanidade. E como é importante isso, como é importante o trabalho que a escola dominical faz em respeito às crianças. Nós temos o nosso departamento infantil aqui, que tem aquele grupo de professoras, e tem professores também, que tem se dedicado a ensinar às nossas crianças essas sagradas letras. Elas aprendem as letras, têm aprendido as letras nas suas escolas, que são também muito importantes. As letras da nossa língua, nossa língua portuguesa e todas as letras da ciência. Mas elas têm aprendido aqui também as sagradas letras. Mas o que elas aprendem aqui devem ser apenas um reforço daquilo que elas já estão aprendendo em casa. Porque é em casa que as crianças precisam aprender as sagradas letras. Tem que começar ali. Ou dos pais, ou dos avós, como foi o caso de Timóteo, da avó, da mãe. E a gente vê que o papel das mulheres na educação religiosa das crianças sempre foi um papel muito relevante, muito importante. De modo que esse ensino religioso tem que começar dentro de casa. Não dá para terceirizar as crianças no que diz respeito ao ensino religioso, seja para a igreja ou seja para a escola. A questão da escola é um assunto bem controvertido, o ensino religioso nas escolas. Mas na igreja, claro, ele existe, é importante sim, por isso as crianças é bom que estejam na escola dominical, que não faltem, ou seja, que seus pais as tragam com assiduidade, mas é importante que elas aprendam as coisas a respeito de Deus, de Jesus Cristo, dentro das suas próprias casas. Isso é muito importante. Isso aconteceu com Timóteo. Paulo diz, olha, você desde pequeno aprendeu essas sagradas letras que podem tornar você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, para a libertação. Salvação é libertação. Sabedoria para viver uma vida realmente livre. Isso se aprende nas Sagradas Escrituras. Então, em primeiro lugar, Timóteo, permaneça firme nesses ensinos. Tem muita coisa a ser ensinada aí, muita coisa boa e muita coisa ruim, mas a gente precisa, como cristãos, cristãs, nós precisamos permanecer firmes no ensino dessas sagradas e abençoadoras letras. Em segundo lugar, Paulo diz a Timóteo, incentiva Timóteo a reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer a importância da Escritura. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Timóteo, reconheça a importância, a relevância das Escrituras, dessas sagradas letras, da palavra de Deus. Evidentemente que Paulo está se referindo aqui ao Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava completo ainda. Então, a sua referência é principalmente ao Antigo Testamento, porque a palavra de Deus já começa ali no Antigo Testamento. O Evangelho já começa em Gênesis. Lá em Gênesis 3,15, a gente já vê um texto que é chamado de proto-evangelho, quando Deus promete o descendente da mulher que virá, que sofrerá um golpe no calcanhar, mas que ferirá a cabeça da serpente. É a promessa do Evangelho. O Evangelho diz respeito a tudo que
fala sobre Deus, sobre Cristo, sobre a história de Deus, né, se manifestando na história dos homens. Isso é o Evangelho. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é um livro divino humano. A Bíblia é um livro extraordinário e único. Ela, em si só, sem considerar, por exemplo, o aspecto religioso, a Bíblia já é uma obra literária extraordinária, né? Ela tem uma ligação entre todas as suas partes que só pode ser um milagre. De Gênesis a Apocalipse, nós consideramos toda a Bíblia, né? Nós considerarmos toda a palavra de Deus, os 66 livros, a gente vai ver que há uma mensagem única, um fio que une toda a história bíblica. Esse fio é Jesus Cristo. E foram pelo menos 40 pessoas diferentes que escreveram esses livros da Bíblia, em épocas diferentes. São 16 séculos que compreendem toda a composição da Bíblia. Como é que, nessa diversidade toda, ela ainda tem essa unidade toda? Porque é um livro divino humano. A impressão que se tem é que foi uma pessoa que escreveu tudo. Se você lê atentamente de Gênesis a Apocalipse. Então não existe nada que se compare à Bíblia. Existe muita coisa boa, muita literatura extraordinária, mas a Bíblia é única. Muito bem. E Paulo diz que ela, como sendo inspirada por Deus, Deus soprou na mente, no coração dos homens que escreveram, soprou a sua palavra, e essa palavra continua sendo útil. Paulo diz, olha, a Escritura do Velho Testamento, já muito antiga, ele diz para Timóteo, ela é útil hoje para a gente. E a gente pode dizer aqui no século 21 que essa afirmação de Paulo continua válida. A Escritura é útil ainda hoje. Ainda hoje, ela não perdeu a sua utilidade, a sua efetividade, o seu poder transformador sobre as pessoas, o seu poder libertador sobre as pessoas. Paulo diz que ela é útil para o ensino. Para o ensino do quê? O ensino da verdade. Da verdade sobre Deus. Quem é Deus? Está lá na Bíblia. Quem é o ser humano? Quem é o homem? Você quer conhecer a natureza humana? Leia a Bíblia. O que é a sociedade? Você quer saber o que é a sociedade humana? Leia a Bíblia. É a verdade do que é a vida. A verdade da criação, a verdade do ser humano, a verdade da ação de Deus sobre a vida humana. A Bíblia é útil para o ensino da verdade. Ela é útil também para a repreensão, para condenar o erro, para dizer, olha, essas práticas são condenáveis, não são boas. Não é uma questão de moralismo, de legalismo, não. É uma questão de princípios que, se forem transgredidos, trarão consequências danosas para a vida humana. Por isso a Bíblia condena o erro e diz, olha, isso não convém, isso não é bom. E esses valores continuam valendo para hoje, para todos os tempos. A Bíblia continua sendo útil para correção, para corrigir o rumo, né, da nossa vida, que nós somos assim, né? Tendentes a nos desviarmos para a direita, para a esquerda, a tomar rumos ilusórios na vida, e o ser humano, às vezes não, quase sempre está muito perdido, sem saber para onde vai. A Bíblia é útil para correção de rumo na nossa vida. Para onde é que a gente está indo? O que nós estamos fazendo com a nossa vida?
Na Bíblia nós encontramos palavras que corrigem o rumo da nossa vida, sim. Graças a Deus. E ele diz ainda que a Bíblia é útil para a educação na justiça. Ou seja, ensina a maneira certa de viver. A Bíblia ensina a maneira certa da gente viver. Timóteo, diz Paulo, Timóteo, permaneça firme nesses ensinos. Nunca despreze a sua relevância. Essas palavras são relevantes em todos os tempos. São úteis para quem quer viver realmente a vida que vale a pena. E finalmente Paulo diz para Timóteo: viva de acordo com estas palavras, com esses ensinamentos. Porque não basta conhecer, não basta saber que ela é útil, mas é preciso encarná-la, é preciso vivê-la, é preciso tornar realidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Esses valores, essas palavras devem moldar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos gestos. Versículo 17, então, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, perfeito no sentido de apto. Perfeitamente habilitado ou perfeitamente capacitado para quê? Quando se encarna a palavra de Deus na própria vida, nós nos tornamos aptos, capacitados para quê? Para fazer uma coisa, para fazer o bem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para toda boa obra. Quando a gente encarna as sagradas letras, as escrituras, a palavra de Deus, essas palavras nos tornam pessoas do bem. Mas não é o bem meramente humano. É o bem com o toque divino. É o bem com uma inspiração divina. É o bem que se faz por causa de Jesus, movido por Jesus, relacionado com Jesus, que por onde passou fazendo o bem. E nós, como discípulos e discípulas de Jesus, por onde a gente passar, a gente precisa passar fazendo o bem. É o bem que nos leva a amar, a orar e a amar, não apenas os nossos amigos. É o bem que nos leva a orar e a amar, inclusive os nossos inimigos. É esse o bem que vem do alto, que vem dos céus e que transforma as pessoas, e que transforma o mundo, que transforma o lugar onde nós vivemos. E o mundo está precisando disso. A sociedade está precisando disso. A cidade está precisando disso. Desse bem com um toque divino. Então, há muitos livros bons e extraordinários que a gente pode e precisa ler, sem dúvida. Mas há um livro que é único. Esse, como a gente costuma dizer, esse tem que ser o nosso livro de cabeceira. É a Bíblia. A gente precisa estar em contato com essas palavras. Porque elas são sagradas. Porque elas foram inspiradas por Deus. Nós acreditamos nisso. E quando nós nos colocamos diante dela, nós somos transformados. Nós somos renovados. Nós somos consolados.
nós nos tornamos aptos, capacitados para fazer o bem. Onde a gente vive, onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente estuda. E aí a gente pode sonhar com uma cidade melhor. E quando a gente estiver esparramado por aí, que hoje a gente está aqui concentrado. Hoje nós estamos aqui retirados. Nós estamos aqui nos fortalecendo, nos renovando, nos encontrando, nos abençoando mutuamente. Mas daqui a pouco a gente vai se espalhar pela cidade. É aí que a igreja se faz presente na cidade. E é aí que a gente tem que estar espalhando o bem. O bem com o toque dos céus, divino, que ama os amigos e até os inimigos. Esse livro, o livro do bem, ele tem que estar presente na nossa mente e no nosso coração. A escola dominical tem sido, juntamente com o púlpito, tem sido um lugar onde a gente tem procurado estudar, meditar, refletir, confrontar a nossa vida com esta palavra, com as sagradas letras, com as escrituras inspiradas por Deus. Devemos permanecer nela. Devemos considerar sempre a sua relevância, a sua utilidade e vivê-la, encarná-la, experimentá-la e compartilhá-la com os outros. Viva bem com esse livro do bem. Seja abençoado, seja abençoada e abençoe com essas palavras vivas, sagradas. Abençoe a sua vida, abençoe seus filhos, abençoe seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Não significa que você tem que andar com a Bíblia debaixo do braço o tempo todo, falando da Bíblia para... Não é isso. Não seja um chato, uma chata, inconveniente. Né? Mas à medida que você vive essa palavra, você vai estar semeando-a, abençoando e transformando o lugar onde você vive. Deus, então, nos abençoe, que esse livro do bem, que a gente tem estudado no púlpito, na escola dominical, seja o nosso livro de cabeceira sempre. Amém? Amém.